O Polo Iguaçu é uma ONG, é uma instituição sem fins lucrativos que atua há 18 anos na região trinacional. Então, o Polo nasceu lá em 1996, foi a iniciativa de várias pessoas físicas e jurídicas dos 3 países. Então, hoje são associados mantenedores do Polo, pessoas do Paraguai, do Brasil e da Argentina. E como que o Polo se posiciona? Hoje nós somos membro afiliado da Organização Mundial do Turismo, nós ocupamos uma cadeira dentro da junta diretiva da OMT, onde nos coloca em contato com o que está sendo discutido no mundo em relação ao turismo. Então, a gente tem uma cadeira lá, ocupa e busca colocar Foz no centro das discussões do turismo no mundo. Mas para explicar um pouquinho o que é o Trilha Jovem, é um projeto de turismo e inclusão social onde a gente trabalha com jovens em situação de vulnerabilidade social. São jovens de 16 a 24 anos, que é a faixa etária onde existe o maior índice de desemprego de jovens no Brasil, e em Foz não é diferente. Esses jovens eles têm que estar estudando numa escola pública ou já ter se formado, e a renda familiar não pode passar de 2 salários mínimos. Esses são os critérios mínimos que o jovem tem que ter para entrar no projeto. E a gente convoca esses jovens para conhecer, para ouvir falar do projeto, para escutar sobre o projeto. Nós reunimos todos eles numa palestra de esclarecimento, onde a gente traz o que é o projeto, qual é a ideia, que vai trabalhar com turismo, que trabalhar com turismo não é fácil, enquanto todo mundo descansa, você vai estar trabalhando, não tem feriado, não tem final de semana, então a gente dá real para o jovem, olha, o projeto é assim, dura de 4 a 5 meses no contraturno da escola, de segunda a sexta-feira, mas você vai poder passar, vai ter uma grande oportunidade de ter um direcionamento profissional. Ele vai se identificar com um espaço, um ambiente onde tem muita disciplina, tem cobrança, mas onde eles são os protagonistas. E eles chegam com uma autoestima muito baixa, porque são jovens de uma situação muito complicada, né? Com a família, a situação familiar é muito difícil, e eles não têm uma perspectiva de vida positiva, né? O cenário ao redor deles é muito ruim. E no final, num grupo de 5 ou 6 jovens, eles têm que organizar um projeto, eles têm que preparar todo o projeto, começo, meio e fim, e executar. Então ele vai para a comunidade. Então alguns jovens se organizaram e foram fazer a limpeza do Marco das Três Fronteiras, por exemplo. Eles foram lá limpar o Marco das Três Fronteiras. Eles tiveram que se organizar entre o grupo, definir um objetivo, como fazer, buscar recursos para fazer, ir lá executar a ação. Quando eles voltam para a sala de aula, a gente usa tudo isso para apresentar conceitos de responsabilidade, de compromisso, de trabalho em grupo. Então, eles vivenciam isso. Aí eles brigam, eles discutem, eles entram em desespero. Mas, no final, eles vão lá e executam, e aí eles ficam muito satisfeitos com o resultado. E eles se sentem, não, eu posso fazer. E aí, a partir daí, o jovem ele salta. Aquele jovem tímido que não olhava no olho para você, que se achava, que não tinha autoconfiança nenhuma, mudou. Você não vai mais encontrar esse jovem dentro do projeto. Os professores, assim, eu considero como os pais aqui dentro da gente, porque, na verdade, a gente passa a maioria do nosso tempo, né, do nosso dia, dentro do Trilha Jovem. E no decorrer de todos os dias, eles acompanham a gente, como se fossem nossos pais mesmo. Quando a gente erra, eles chamam atenção. Quando é necessário mudar alguma coisa, dar um conselho, eles estão ali para aconselhar a gente, sempre nos ajudando, no possível. Os professores são maravilhosos, o modo didático deles que eles passam pra gente é sempre dinâmico, um modo que nós adolescentes temos muita facilidade de perder o foco assim durante as aulas. Então eles buscam sempre estar assim com aulas dinâmicas, para que a gente possa estar entendendo mais e também não perder o foco durante as aulas. Mas o nosso trabalho não termina por aí. Então, a partir do momento que as vagas são conquistadas, a gente tem um outro trabalho junto com as empresas e com o jovem. Então, o que a gente garante no projeto? Os 120 jovens, todos, vão ter 80 horas dentro de vivência numa empresa. Todos, sem exceção. A gente se vira e consegue. E nessa empresa, a gente forma um tutor. Então, esse tutor ele vai entender tudo isso que eu expliquei do processo de aprendizado, ele vai entender que esse jovem passou, que é um jovem em situação de vulnerabilidade social e que a gente vai dar um acompanhamento. Então, a gente prepara esse tutor e o jovem vai para a empresa. E em todo esse período que o jovem está em vivência profissional, a gente acompanha. O que eu espero agora, quando eu terminar o Trilha Jovem, eu espero que eu consiga ingressar na faculdade de turismo. E também eu espero que eu consiga também uma área de trabalho na parte turística de Foz do Iguaçu, principalmente no Parque das Aves, porque é um local onde eu me encaixo, vamos dizer assim, eu me vejo encaixada, onde vou me realizar profissionalmente. O Polo está organizando, foi uma iniciativa da Gestão Integrada de Turismo, o Prêmio 100 Anos. O prêmio, o objetivo é que a gente
homenageei várias pessoas que fizeram parte da história de Foz. Então, a cidade está comemorando seu centenário e a história da cidade com a história do turismo, elas se confundem. Então, a gente fez um resgate de personalidades que fizeram parte dessa história, que ajudaram a construir a história do turismo em Foz. E foi aberto para o voto popular, para indicação. Então, as pessoas da cidade toda, da comunidade, puderam indicar pessoas que elas gostariam de homenagear. Agora, a gente está no processo de avaliação, né, para chegar nos 100 finalistas, porque tem muita gente importante de ser homenageado. Esse prêmio acontece agora, a entrega, no dia 22 de novembro, no Hotel Bourbon, às 20 horas. Todos estão convidados para participar. A gente espera até sexta-feira já dar os nomes das 100 pessoas que vão ser indicadas, que foram indicadas para o prêmio. E esse prêmio é para ser marcado também como evento oficial do setor de turismo. É um momento que todo o trade se encontra. Hoje, turismo é uma das principais atividades econômicas de Foz, então é importante que todas as pessoas que fazem essa atividade econômica acontecer confraternizem, comemorem, a gente tem muito a comemorar. E além disso, esse projeto, todo o recurso que for arrecadado dentro desse evento vai ser repassado para o Trilha, né? Uma forma também que a gente tem de manter o projeto. Os adolescentes de Foz do Iguaçu, aqueles que não se inscreveram no Trilha Jovem e pretendem ou estão vendo essa gravação, eu prolongo para vocês o convite que ano que vem vocês venham estar se inscrevendo, porque simplesmente é maravilhoso. É uma nova vida, uma nova visão que vocês têm, tanto visualmente dos adolescentes, porque muitos pensam que os adolescentes não têm futuro, mas vocês têm sim, vocês podem tudo, assim como eu estou conseguindo. É isso. Fechou? Pronto? Vai! Então, assim, a gente vê que o Trilha não é só um projeto social, é um projeto de transformação social. Então, você pega um menino que está numa situação de vulnerabilidade e você coloca um profissional no mercado, não está pronto, a gente fala isso para o empresário, mas ele está muito mais capaz do que ele estava quando chegou. Quero trabalhar na área de turismo, só que não para a vida toda. Quero usar o turismo como uma ponte entre o que eu realmente quero. Né? Quero fazer história. Eu quero ser professor. Quero deixar na história. Porque a gente estuda o passado para não repetir os erros no futuro, né? E a visão, pelo menos os professores que eu já tive de história, foram muito importantes nessa minha decisão. Foram todos meio malucos, assim, confesso, mas a opinião deles sobre o contexto atual está tudo explicado dos fatos históricos. Nada que acontece hoje é à toa, é tudo consequência do passado, né? Isso me levou a estudar mais.